I'll restart that. Okay. So we just finished going over the definition of worldview. Então, nós estamos finalizando aí essa definição, esse estudo sobre a definição da cosmovisão. Now we look at how do we test worldviews. Agora a gente vai passar para uma fase de como nós podemos testar essas definições de cosmovisão. If a worldview doesn't pass these tests, Se uma dessas definições não passar no teste, then it's not a worldview worth holding. então não é a definição que a gente está procurando ou que a gente vai utilizar. And so we're going to look at two different models of tests. Então a gente vai olhar dois tipos diferentes, dois modelos diferentes de teste. But something we should go over first Mas nós temos uma coisa aqui primeiro. is the laws of logic. É a laws of logic. Okay, I need to check this word. Maybe Could you rules spell for this logic? word, please? Rules for logic, does that work? Okay, could you spell that? Yeah. Só um minutinho, gente, que eu não entendi o que é essa palavra. Não. Oh my God! Ok, I'm so sorry. As regras da lógica. Eu entendi alguma coisa como losológica, alguma coisa assim. As regras da lógica. Então, nós vamos testar usando essas regras de lógica. And the first one is called the law of identity. E a primeira é chamada da lei da identidade. And here's what it looks like. E é assim que ela se parece. So the law of identity means something is identical to itself. E a lógica da identidade, ela vai ser como representar meio que uma coisa que é idêntica ao primeiro, né? Aquilo que a gente está comparando. Let me give you an example. Vou dar um exemplo para vocês. This is the book, right? Esse é um livro, certo? This is the book, right? Esse é um livro também, certo? And so together they are both books. E juntos ambos são livros. And so when we're talking about the general category of books, E quando a gente está falando sobre uma categoria geral de livros, we know there's certain things that are required. a gente sabe que tem algumas coisas que a gente tem que olhar. Yeah, and it's something we intuitively know, right? E alguma coisa que a gente tem que... Eu não entendi, mas é alguma coisa de observar, talvez. And so is this a book? Então, olhando isso aqui, esse aqui ele está segurando na outra mão, é um livro? Yeah. É um livro? So if the book is A, would this also be A? Então, se o livro ele é um A, esse outro objeto que ele está segurando, ele pode também chamar de A? É igual? So does that make sense what the law of identity is? Faz então, faz um sentido para vocês o que seria mais ou menos essa lógica de identidade, de ser parecido? Okay. The next law is the law of non-contradiction. A segunda lei é a lei da não contradição. And this is what that looks like. E isso é como ela se parece. When you see a line through the equal sign, it means it does not. Quando você vê esse símbolo aí, né, com esse igual cortado, significa que não é. And this means anything that's not in A. Isso significa qualquer coisa que não está no A, na identidade do A. And so again, if this is A, então esse aqui é o A. This would be something outside the realm of A. E esse aqui é alguma coisa fora dessa identidade do A, das características.
And so these are a contradiction of categories, correct? Isso, só um minutinho, pastor. Então, isso é uma contradição aqui das categorias, certo? Sim, pastor. Just a second, please, Chipper. Sim, pastor. O que ele escreveu ali é há é diferente de não há? É isso? He was asking what you wrote before. A is different. I think he was trying to read the second. I think it is non-A. Non-A? Yeah, non-A, so. Yeah, non-A, no A. Yeah, that's right. It's just an observation. Yeah, and so would this violate the law of non-contradiction? Então, né, falando dessa lei da não contradição. No. So let's apply this to Christian belief. Então, isso vai se aplicar, essa questão, vai se aplicar ao cristianismo. So for Christianity, we believe that Jesus is both God and man. No cristianismo, nós acreditamos, então, que Jesus Cristo, ele é tanto Deus quanto homem e Deus. And so if somebody comes along and says Jesus is not God, does that mean there's now a contradiction? Então, se alguém vem para você e fala que Jesus ele não é Deus, isso não é realmente uma contradição. So when we approach people like Muslims and Mormons, they hold contradictory beliefs to us. Então, quando a gente, né, se aproxima, vai conversar com pessoas, por exemplo, muçulmanos ou mormons, então vão haver, né, essas contradições. And the next one is the law of the excluded middle. E a segunda aqui vai ser a lei da exclusão do meio. A lei da exclusão do meio. Trying to think of how to draw this one. Ele vai desenhar alguma coisa aqui. Ele está deixando os nomes no chat aí. Sim, pastor? É a segunda ou a terceira agora? Ele falou para mim que eram duas, né? Mas eu acho que isso aqui já é um outro tópico, que tem as... desculpa, não, é leis da lógica. Isso, a primeira é a da não contradição e a segunda é a da exclusão do meio. Tá aqui no chat, acho que eu que falei errado, gente, desculpa. Leis da lógica, né? Meio que o título, e aí tem a lei da não contradição e a lei da exclusão do meio. Os termos em inglês estão aqui no chat também. A primeira não seria a lei da identidade? Peraí, deixa eu checar aqui. Agora eu também tô Repete as três aí. It's because you told that the law of the excluded middle is, what is the number of this one? I haven't put it up yet. Oh, as in like, it's the third law of logic. Is that what they're asking? Oh, it's because they are confused with like the numbers, because we have rules of logic and the law of identity, right? And Yeah, after so each of these are the laws. Okay, so all of these points is about the rules of logic. One, so- 1, 2, 3. Mhm. Okay, so law of the excluded middle is number 3. Yes. Ok, that's right. Essa é porque tá tudo dentro, eu tinha entendido que era... Mas então as leis da lógica, tem a da primeira que vocês anotaram, que é a identidade, depois a não contradição, esse aqui é como se fosse o terceiro ponto, que é a lei da exclusão do meio. Oh, thank you. They were confused in my answer. Good. So the law of the excluded middle means something must be true or false. Ok, então essa lei da exclusão do meio significa que alguma coisa ela pode ser verdadeira ou falsa. Então a gente tem o A lá igual, verdadeiro ou falso. Some people in contemporary philosophy try to find a new category. Quando as pessoas elas estão, né, os filósofos, as pessoas estão tentando encontrar uma nova categoria. And so for us, we need to help others understand something can only be true or false and there's nothing else. Okay, we need to teach that something needs to be true or false and nothing else, right? True or false, two options. Okay. Yep.
Então, nós vamos ter que mostrar nessas categorias que a gente tem que mostrar para as pessoas que existe a coisa verdadeira ou falsa. Não tem um meio termo. Ou é verdadeiro ou é falso. It's either true or false that this is a book. É verdadeiro ou falso que isso aí é um livro? It's either Verdadeiro true, ou falso? yeah, it's either true or false that this is a marker. Isso é verdadeiro ou falso que isso é um canetão, uma caneta? Depende de como você chama. And it's either true or false that I'm a human being. É verdadeiro ou falso que eu sou um ser humano? In today's interesting cultural identities, E hoje a gente tem, então, leis interessantes aí de identidade. everyone is trying to reinvent the categories of themselves. Todo mundo está tentando reinventar umas categorias para eles mesmos. Someone started out as a human, Então, todo mundo começa com essa questão do ser humano. and suddenly they believe they're a dog. Então, depois eles acreditam que eles são um cachorro. Ele é um ser humano e acha que ele é um cachorro. And then every 5 seconds they get to change their gender. E aí tem também o fato da mudança de gênero. All of these things violate the laws of logic. Todas essas questões, elas vão violar as leis da lógica. If you're a human, you cannot identify as something non-human. Se você é um ser humano, você não pode se identificar com alguma coisa que não seja um ser humano. You don't get to redefine those categories just because you want to. A gente não pode mudar essas categorias só porque nós queremos fazer isso. And you don't get to hold beliefs that are in conflict with one another. E a gente pode encontrar, então, as pessoas que meio que estão em conflito com essas crenças. So does that make sense for everybody? Does anybody have any questions about those laws of logic? Isso aqui que ele acabou de falar faz sentido para vocês? Vocês têm algum comentário ou pergunta sobre essa questão das leis da identidade, da lógica? Ô, Cláudio, só um detalhe, ficou leis da identidade, na verdade são leis da lógica, tá? Rules of logic, leis da lógica, aí tem identidade, não contradição e exclusão do meio. Yeah. Alguém tem alguma pergunta, gente, ou algum comentário para fazer sobre essa questão aí, das leis da lógica? Eu li leis da lógica, escrevi leis da identidade 2 vezes. Acontece, eu tô tomando aguinha de coco, você que tá ficando... Nenhuma pergunta, não? Podemos continuar, então? Okay, so I think nobody has a question. All right, sounds good. So with that in mind, let's get to our first model of tests. Então, we're gonna start with the tests? I'm sorry. Yeah. Ok, nós vamos então começar meio que fazendo alguns testes aí com essas questões que ele já falou. And the first one comes from Ronald Nash. E a primeira aqui vai vir da... Oh, I'm sorry, I didn't understand the last part. The Nash? Yeah, Ronald Nash, one of the guys we went okay, over. the name of the guy, got it. Então, a primeira a gente vai lembrar lá do Ronald Nash, né, da teoria dele. He has 3 tests. Nós vamos fazer 3 testes. Reason, Razão, experience, experiência and practice. e prática. So the test of reason looks to the law of non-contradiction. Então, o teste da razão, ele vai nessa questão da não contradição. And so if a worldview inherently violates this law, it doesn't succeed. Então, se essa visão aí dele, esse conceito de cosmovisão vai violar essa lei, então ela não tem sucesso, ela não obtém sucesso, não é verdadeira. For instance, Hindus don't believe in this law. Mas Rangers, What? who doesn't believe? Hindus. Hindu, Rangers. the Indian religion with a lot of gods. Ok. E aí tem ele falou, é um povo aqui que não vai acreditar nessa lei. Deixa eu só ver se eu entendi.
I was fortunate enough in college to go do a mission trip to India. Ele estava na faculdade e daí ele foi fazer uma missão na Índia. É isso mesmo, acho que ele está falando dos povos dos indianos. Ele foi para a Índia. And I got to share the gospel with a number of Hindus. E ele teve que compartilhar o evangelho com alguns dessas pessoas. And they're one of the most difficult people on the face of the earth to share the gospel with. E essas são um tipo de pessoa das mais difíceis da face da terra de falar do evangelho. We can talk about the same issue, A gente pode falar sobre o mesmo assunto ou problema come to different conclusions, e para diferentes conclusões, and they think that we're both correct. e eles acham que, tipo, as duas coisas estão certas. They don't see a problem with us holding contradictory beliefs. Eles não veem problemas com essas questões contraditórias das crenças. They'd follow Jesus as Lord and keep following their own Indian gods. Eles podem seguir Jesus como Deus e continuar seguindo outros deuses indianos. He's just another God for their collection. É tipo só um outro Deus para a coleção que eles têm. And so we see there that Hinduism doesn't pass this test. Então vocês podem ver, por exemplo, que esse povo eles não passam nesse teste. Does anybody have any questions about this first test? Vocês têm this first test is about Reason. reason, I'm sorry. Yeah, reason. Então, esse primeiro teste aí da razão, vocês têm alguma pergunta aí? Essa questão da razão, que ele deu o exemplo dos indianos? Não, só para dar atenção. Eu não, sinceramente, eu não entendi muito o exemplo. Ah, tá. Não sei se é porque a internet minha está falhando. Pode ser, mas pode ser também que a explicação está falhando, viu, pastor? Pastor Paulo was asking you just to explain in a shorter way again the example, because I think he has problems with his connection. You're talking about the law of reason, and you had the example of these Indian people, right? Yeah. So when you share the gospel with Hindus, Ok, então ele vai falar que é da lei da razão que ele está falando, tá, pastor Paulo? Então, na lei da razão, quando a gente vai compartilhar com esse povo Rendis, eu não entendi a tradução desse nome, mas é na Índia, tá? É um povo da Índia. inevitably, you have to talk with them about certain issues. E, eventualmente, você vai ter que conversar com eles sobre alguns assuntos, com esse povo. And we will come to two different conclusions about that issue. E aí você meio que vai chegar a duas conclusões sobre esse assunto. And they think that we're both correct. E eles acham que as duas coisas estão corretas. Tipo, uma coisa ou outra está correto. They will both follow Jesus and keep following their own gods. Então, eles podem seguir Jesus, mas podem seguir os deuses que eles têm também. And because of that, they violate the law of non-contradiction. Então, por isso que eles vão violar essa lei da não contradição. Lembra que não tem como uma coisa ser diferente e meio que fazer sentido. Então, dentro da lei aqui, quando ele deu o exemplo do livro e da caneta, então meio que não tem como os dois serem corretos se são diferentes. Mais ou menos isso. They do not pass this test. Então, não passa nesse teste aí da razão, né, da lógica. So that cleared up. Ficou mais claro, pastor? Good. Oh, great. All right. So the next test is the test of experience. Então, o próximo teste que ele vai fazer é o teste da experiência. They need to match with what we know about both the world and ourselves. E aí vai ser meio que uma mistura aí do que a gente tem no mundo e em nós. And so because of this, there's two parts to this test. Então, por causa dessas duas partes aí do teste, The test of outer experience eles vão testar a experiência externa
and inner experience. e a experiência interna. So the test of outer experience should match with what we know about the world around us. Esse primeiro teste, então, da experiência externa, a gente vai meio que avaliar essas questões do mundo fora de nós, né, das coisas que nos cercam. And so, for example, we can look at the world and see suffering around us. Por exemplo, a gente pode olhar para o mundo e ver o sofrimento ao redor de nós. And so each worldview must have an answer to the suffering that exists in the world. Então, cada cosmovisão vai ter meio que uma visão diferente desse sofrimento. Foi até o que o Claudinei falou ontem da questão do terremoto, né? Vai ter uma visão diferente do sofrimento que tá acontecendo ao redor de nós. Multiple of the Eastern religions deny the existence of suffering. Muitas das religiões, elas vão meio que negar a existência do sofrimento. They think it's all an illusion. Eles vão pensar que isso tudo o sofrimento é tudo uma ilusão. But I'm sure we all have gone through suffering at some point, right? Mas eu tenho certeza que todos nós já vivemos situações de sofrimento em algum momento da vida. Did that seem like an illusion to you? Essa questão parece uma ilusão para vocês? Questão do Não. sofrimento? It almost feels a little insulting for them to claim that the pain we suffered was all an illusion. Então, parece que para eles, talvez é meio uma questão de insulto, né? A gente achar que não é uma ilusão, quando uns acham que é, outros acham que não é uma ilusão. And so does that test match, or do those religions pass that test? Então, algumas religiões, elas vão passar ou não nesse teste. No, they certainly do not. Não, desculpa, eles não vão passar no teste, eles provavelmente não vão passar nesse teste aí que a gente está falando agora, que é o da experiência. And then we come to inner experience. E a gente pode ir agora para a experiência interna. There's certain things we know about ourselves. E isso é sobre nós agora, na experiência interna, é tudo sobre nós. We have a conscience, Nós temos uma consciência, a rational mind, uma mente racional an innate sense of right and wrong. e um senso natural do que é certo e errado. So if a worldview denies that we have a rational mind, Então, se alguma cosmovisão ela nega que nós temos uma mente racional, does that match what we know about ourselves? isso meio que não funciona. We all know deep down there's right and wrong. A gente sabe que se for no fundo isso é errado. If it doesn't acknowledge that, does a worldview pass the test? Tem alguma lógica que essa cosmovisão aí, ela passe no teste? You know, there's various naturalistic ideologies that do this very thing. Tem muitas meio que visões aí assim dessa questão. They deny morality and rationality and conscience. Eles vão negar a moralidade, a racionalidade. And the last one is morality. Rationality and conscience. Ok, conscience. Então, moralidade, racionalidade e consciência. Eles vão negar essas questões. It doesn't pass the test. Eles não vão passar no teste. Does anybody have any questions about the test of experience? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão do teste da experiência? Eu não entendi muito bem. Se puder explicar de novo, assim, rápido as palavras. Okay. Pastor Luis, we were just asking for you try to put in short words, like
the main point of this experience test? Like, what is this in few words, in short words? When we take a look at the world, a worldview should match with the things that we see. Quando nós olhamos para o mundo tem que meio que combinar com as coisas que a gente está vendo. É mais ou menos, porque tem algumas, quando ele colocou a questão do sofrimento, eu vou tentar explicar pelo que eu entendi, quando ele colocou a questão do sofrimento aqui, algumas pessoas meio que vão negar, então não passa nesse teste da experiência, porque se você experienciou aquele sofrimento, não tem como o sofrimento ser uma ilusão. Então, muitas dessas teorias, elas não vão passar no teste, porque se eu sofri, como é que alguém vai falar para mim que sofrimento é ilusão? Então, é esse teste da experiência que as coisas que a gente vê e as coisas que a gente sente, tipo, a experiência interna e externa, elas têm que combinar. Se eu estou vendo sofrimento ou se eu vivi sofrimento, não tem como eu falar que aquilo ali é uma ilusão. Ficou mais claro, pastor Luiz? Você quer perguntar mais alguma coisa? I was just trying to explain based on what I understood. It's because if I suffer, I can deny that suffer exists. So it's just told that the things outside needs to match with the things inside us, right? Having a connection, like, makes sense. Yeah, I mean, there's a lot of kind of universal experiences we have in the world. And if a worldview doesn't make proper sense of them, then it's not worth holding. Ok. Então é mais ou menos isso mesmo, porque tem muitas experiências, né, no mundo, então se essa cosmovisão, ela meio que não abrange ou não inclui essa experiência, não passa no teste da experiência, porque tem que, se está acontecendo e meio que a gente coloca como se não tivesse, então não passa nesse teste de experiência, da experiência, essa cosmovisão. Lembra que a gente está testando os conceitos, né, as ideias aí da cosmovisão que a gente viu. Então, tá fazendo um teste para ver se isso aí está passando no teste da experiência e etc. Mais alguma? Esses testes que nós estamos vendo, sobre razão, experiência, e aí vai vir a prática, esses testes estão de acordo. A segunda lei, a lei da não contradição, ou sob as três leis ao mesmo tempo? Certo. They were trying to connect, because we seen the test of experience and practice, the three tests. All of these three tests are related to the rules of logic, the three topics that we see before, or it's about law of the identity. How is they connected? So the laws of logic are universal ways that we think. As leis da lógica são as leis universais que a gente pensa. Está começando a explicar. It's part of the way God has designed our minds. Faz parte de como Deus ele desenhou a nossa mente. Regardless of whether anybody knows the laws of logic. Então, é meio que todo mundo tem essa lei da lógica. Everyone uses them. Todo mundo usa essas leis da lógica, de identidade, não contradição, exclusão do meio. Even when people try to act contrary to them. Mesmo quando as pessoas elas tentam ir contra essas leis, essa lei. If you press them hard enough, eventually they will show that they do follow them. Se eles forem tentando ir contra, num momento ou outro, ele meio que vai dar errado isso daí. And it's within the acknowledgement of the laws of logic. Então, a gente está vendo aqui algumas coisas da lei da lógica. Just a second, tipo, if I got it, it's like the rules of logic, as you told, is how God designed our mind, and we use it to make these tests,
definitely the test of reason, very straightforwardly, utilizes one of the laws, but the rest kind of form our ability to execute them. Okay, I think they are having problem to kind of connect, because we have 3 points for the rules of logic, Yeah. and now we're starting with this test. And they are having a problem to connect where these 3 tests come from the idea of the rules of logic, or for the idea of identity, the non-contradiction. I don't know, maybe you can, if you can try to draw it, to write, or have a kind of map. Yeah. So the laws of logic are how our brain thinks. Tá, então ele vai tentar explicar aqui. Então, essas leis da lógica é como o nosso cérebro ele pensa. Ele colocou esses 3 pontos, que é como o nosso cérebro vai pensar. The test of reason straightforwardly relies on the law of non-contradiction. A primeira lei aí que ele colocou, the reason, right? A lei da razão, ela vai então ser essa primeira maneira aí que a gente vai usar. And for the rest of these tests, these laws of logic are implicit. E para esses outros testes, a lei da lógica está meio implícito. They don't appear in the definitions. Eles não vão aparecer nas definições. But we can't implement these tests without them. Mas a gente pode implementar esses testes com eles. No caso, os 2 outros pontos, né? Que tem o da razão, aí tem o da experiência e tal. Eles não vão entrar na definição, mas a gente pode usar esses testes. And so let's take your view of the world as A. Vamos tentar, então, ver essa visão do mundo como A. And so within A, you have various universal human experiences. Então, nessa A aí que a gente vai colocar agora, vai ser como se fosse essa visão das experiências do mundo. We see things like evil in the world. A gente vê, por exemplo, coisas como mal no mundo. We can look at our fellow humans and see suffering. A gente pode olhar para os seres humanos e ver o sofrimento. We see a orderly universe. A gente vê uma ordem no universo. We see the uniqueness of humanity. A gente vê a humanidade como uma coisa única, né? Como única coisa, a humanidade como única. We know that we have a rational mind and no other creature does. A gente sabe que a gente tem uma mente racional como nenhuma outra criatura tem. We see an inherent design through all of the universe. A gente vê isso aí no modelo de todo o universo. And so all these various universal things fit into A. Todas essas coisas do universo, então, vão nessa letra A. And so now as we approach each worldview, e agora quando a gente vai usar uma cosmovisão, we put it into the equation against A. A gente vai colocar, então, como se fosse uma equação junto com A, né? Tudo que a gente está vendo que existe, e vai colocar a cosmovisão nessa equação. And so the question is there an equal sign in between? Então, a pergunta é, tem um sinal de igual entre eles, está batendo uma coisa com a outra? Or is there the equal sign with the line, which means it cannot be? Ou tem um sinal de igual, mas com diferente, né? Que quer dizer que uma não vai bater com a outra. So, again, if we look at the orderliness of the universe and the inherent design of the universe, se a gente olha de novo para a ordem do universo e como esse universo ele é desenhado, naturalism
cannot does not satisfy the existence of these things. O naturalismo ele não pode satisfazer a existência dessas coisas. When we see the Eastern religions deny the existence of suffering, Quando a gente vê algumas religiões elas negando a existência do sofrimento, it does not match with A. não vai bater com a letra A. When we look at the Christian worldview, Quando a gente vê a visão cristã, it perfectly matches with A. ela vai combinar perfeitamente com o A. And so that's what we're doing in worldview, is seeing what actually makes proper sense of the world. Então, é isso que a gente está fazendo com essas testes da cosmovisão, para ver se vai combinar, se vai dar certo com o que a gente vê no mundo. And these tests help us to make this evaluation well. E esses testes vão ajudar a gente a fazer essa avaliação. But these tests don't succeed unless we understand how logic works. Mas esses testes que a gente está fazendo aqui, ó, da experiência, da razão, não vai ter sucesso se a gente não entende como a lei da lógica funciona. So does that make sense? Mm-hmm. Yeah, so just for I check if I got it. So it's kind of not separated things, but we have the rules of logic, and now you have the tests to test by these rules of logic. We use this test. Oh, okay, that's right. I think I can explain them right. Ficou bem claro, pessoal? Eu estava tentando entender também, mas é mais ou menos isso. Então, essa lei da lógica, tudo isso aqui, a lei da identidade, a não contradição, a exclusão do meio, é como se fosse como o nosso cérebro foi desenhado. Então, o cérebro é desenhado, Deus desenhou o nosso cérebro, nós pensamos, não tem como ir contra isso, porque nós somos criaturas que pensam e raciocinam. E esses testes aí vão ser testes utilizados para a gente fazer essa avaliação da cosmovisão, né, das coisas. Então, quando ele falou mesmo cristianismo, se você pegar tudo que existe, o mundo, todas as coisas, as criaturas e tal, como há, e você comparar a cosmovisão cristã, ela vai encaixar perfeitamente. Não vai negar, por exemplo, tem algumas que vão negar o sofrimento, outras coisas, e é como se nada cristã tudo isso está englobado, então faz sentido, é lógico, vai entrar na identidade, não tem contradição e não tem uma exclusão de nada, porque vai encaixar perfeitamente uma coisa com a outra. Foi o que eu entendi. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender isso aí agora? Certo? Eu ainda tenho um pouquinho de dúvida, o pensamento meu está meio lento. É assim, ó. Na dinâmica da aplicação das leis, como, por exemplo, nós estamos fazendo os testes aqui agora. Nessa dinâmica de aplicar as leis, as 3 leis são aplicadas ao mesmo tempo, ou nós estamos aplicando apenas a lei da não contradição que resolve as outras 2? Ah, entendi. É porque tipo, você está querendo... Eu até perguntei para ele, essa questão de relacionar, né, a primeira com a segunda. Eu não sei se alguém quiser explicar alguma coisa para o pastor também, porque daí eu estou falando. Mas, assim, eu perguntei para ele, pastor Paulo, e não é como se, pelo que ele falou, não é como se a gente está, tipo, fosse tópicos da não contradição, sabe? Essa lei da lógica, ele colocou os 3 para a gente entender que é como o cérebro funciona. E aí, esses testes agora são testes que a gente usa porque a gente tem essa lógica na nossa cabeça. Então, quando você vai meio que avaliar alguma coisa, você acaba usando a razão, a experiência e esses 3 tópicos, acho que eu não lembro quais são. Então, eu acabo usando porque eu tenho uma mente que pensa. Eu não sei se alguém quer comentar. Qual seria a pergunta exata? Você quer me perguntar se esses 3 pontos vêm só da não contradição, não da identidade, não da exclusão do meio, é? A pergunta são 3 leis. Aham. Na aplicação do teste, se as 3 leis já estão sendo aplicadas ou apenas a lei da não contradição. Ah, tá. Na aplicação do teste,
que são os 3 pontos lá do teste, se a gente está aplicando só a da não contradição. Isso. Tá. Ou as três ao mesmo tempo. Certo. Deixa eu só checar. Ok. Pastor Paul was asking me, I was trying to explain, but let me see if I can explain this, because I can understand the logic of the question, but it's like we have the rules of logic, 3 topics, and these tests that we are using, it's related to these 3 topics. When we use this test, we are testing identity, non-contraction, no contradiction, and excluded middle, or is just related to non-contradiction. So These 3 tests. yeah, so the test of reason is or just uses the law of non-contradiction, but the rest of the tests require these other 3 tests to work. Oh, so you're using it the same. Yeah. And so, for instance, you know, the law of the excluded middle, something has to be either true or false. So you bring that over to the test of experience and you ask, you know, what are the, you know, what things do I see in the world? How do things match up? And it's either true or false that these things match up. You're also using the law of non-contradiction, you know, in doing your evaluation. You're doing the law of identity, because if it's the law of identity, then it should be a perfect matching of what you see in the world. Okay, so the test of reason, we're just testing the non-contradiction law, but the others, like, I forgot the others, but the others we're using the 3 topics, right? The other 3 tests require the use of the other 3 laws of logic. Ok, got it. Ele colocou, pastor, que só de explicar aqui, que ele falou os outros testes, mas eu não. Voltou? Travou? Travou? Desculpa, gente. Tá me Tinha ouvindo? travado aí. Desculpa. Os 3 testes aí é o da identidade, desculpa, da experiência. Acho que tá travando, né? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá. Ô, Cláudio, quais são os 3 testes aí? Experiência, aqueles outros que ele deu depois. Acho que o pastor Paulo tinha... Prática e razão. Isso, muito obrigada. Prática, razão e experiência. Peraí, então. Prática, razão, experiência. Tá. O que ele falou? Ele falou que o da razão, ele vai meio que testar só a questão, só o segundo tópico aí, da lei da não contradição. A razão. Mas a prática e a experiência, ele meio que engloba também a identidade e a exclusão do meio. Foi o que ele falou. Então, era isso aí, pastor Paulo? Pastor Paulo, que tinha me perguntado essa? Isso, era isso. Então ele falou que é isso. A da razão vai ser mais relacionado à lei da não contradição. O teste da razão, não contradição. Agora, os outros 2, que é o da prática e da experiência, eles estão meio que mais ligados aos 3 pontos aí: identidade, não contradição e exclusão do meio. O ano pastor Gilmar quer falar. Eu vi aqui, eu vou perguntar, eu estava só fechando. Só fechar aqui, pastor Paulo, então ficou claro esse aqui? Preciso perguntar? Então tá bem. Tranquilo. Sim, pastor Gilmar. Bom dia, Ana. Então, Bom dia. Pelo que eu entendi, as leis, ela é uma espécie de filtro que leva, então, ao entendimento da cosmovisão, como ela se define
nos pontos que, de fato, são verdadeiros. Boa. Boa, agora eu vou tentar lembrar disso aqui para traduzir para ele. Ok, Pastor Gilmar was trying to comment what he understood about it. He puts in these words that the rules of logic, it's a kind of filter that we use that we have like a tool to test this worldview and check if it is right or wrong. Yeah, the laws of logic are just inherently how our mind works. And so as we approach these various tests, we rely on the use of the laws of logic to execute the tests properly. É isso aí. Então, as leis da lógica é como o nosso cérebro funciona, né? A gente tem esses pensamentos e à medida que a gente vai checando essas cosmovisões, aí você vai conseguindo meio que avaliar. It's like if we use, hermeneutics to interpret the Bible. É como se a gente usasse, por exemplo, a interpretação humana da Bíblia. When we approach the Bible, we use these various rules to arrive at proper interpretations. Então, quando a gente se aproxima da Bíblia, é como se a gente usasse todas essas leis aí. Enquanto a gente está lendo, quando a gente está fazendo essa abordagem, a gente vai racionalizando isso daí. But then we see various Bible scholars doing a variety of things when they, as they try to put together various biblical perspectives. Então, mas a gente vê, por exemplo, alguns leitores que vão tentando colocar algumas colocar algumas coisas da Bíblia em algumas perspectivas diferentes. They're all using the same rules for interpreting the text. A gente todo mundo está usando as mesmas leis para interpretar, para fazer esses testes. But then we see different executions of these methods. Mas a gente vê algumas diferenças na execução desses métodos. Então, todo mundo tem essa lei, mas você vê que dependendo de como a pessoa está usando, ela está usando diferentemente esses métodos. We see people like N.T. Wright and who's another big one y'all might know. We see people like N.T. Wright and Douglas Moo doing a lot of work in the book of Romans. A gente vê, por exemplo, o N.T. Wright, né, o autor, e tem um outro autor aqui que ele colocou também, que faz muitas interpretações aí do Novo Testamento. They produce two different books on how to go about the book of Romans. E eles vão produzir diferentes livros aí, colocando esses conceitos. But the basic hermeneutics stay the same for both of them. Mas a questão básica aqui, os parâmetros básicos, as questões básicas são as mesmas. So does that help kind of clarify some things? Vocês acham que deu para ficar claro aí essas questões? Good. Ok. All right, so we have one more test to look at from Ronald Nash. Então, a gente tem mais um teste aí para... These tests were designed by Ronald Nash? Yes. Ok. Então, a gente tem mais um teste. E uma coisa que eu tinha perdido aqui é que esses testes, eles foram criados ou pensados pelo Ronald Nash, tá? Que foi um dos pensadores que a gente fez. Esses testes aí da prática, razão e experiência foram desenhados por ele.
And so now we come to the test of practice. E agora a gente vai para o teste da prática. And the test of practice is about how we actually live out our worldview. O teste da prática é como a gente live out the worldview. Yeah. Ok, então esse teste da prática é como a gente viveu a nossa cosmovisão. It's the question of, can you consistently live out your worldview? Essa questão, esse teste aqui, essa cosmovisão, ela pode ser, tipo, embasada, se ela é consistente. Or do they consistently violate it, not by accident, but by necessity? Ou se ela é ou se ela foi meio que uma questão meio que acidental e não é uma coisa talvez mais consistente, mais verdadeira. So, for instance, let's take a college student who's a relativist. Então, primeiro vamos pegar alguns estudantes da relativism. Mm-hmm. Ok, algumas pessoas que estudam essas questões da relatividade. He writes a paper for his class defending the existence of relativism. Esses estudantes escreveram um trabalho na sala falando sobre essa causa da relatividade. He says there's no overarching truth. Eles falando dessa questão da verdade. There's no overarching morality. E eles não usavam a questão da verdade, da moralidade. And he follows all of his professor's instructions exactly. Eles seguiram todas as instruções do professor corretamente. Theoretically, the paper should get an A. Teoricamente, esse trabalho poderia, né, eles poderiam tirar um A com esse trabalho. But something interesting is when he gets his paper back. Mas tem uma coisa interessante que esses trabalhos eles retornaram. The teacher gave him an F and said, "I don't like blue folders." O professor deu um C para esses trabalhos que eles fizeram. And the student's like, there's no reason I should get an F because the professor doesn't like the folder I handed my paper in. Desculpa, o professor deu um F, tá? Que é uma nota bem baixa ali comparada ao A, e os alunos ficaram meio, tipo, por que o professor deu essa nota que eles meio que não concordavam com aquilo? That had nothing to do with the instructions he gave me about the paper. Não tinha nada a ver com a questão das instruções, por exemplo, que o professor tinha dado para os alunos. And so he runs into his professor's office and confronts him. E eles foram então até a sala do professor. And he's like, "Why did you give me an F? Eles perguntaram por que vocês me deram um F? I followed all your instructions. Eu segui todas as instruções. And you said I got an F because I handed in a blue folder." What is blue folder? Yeah, like the. I'm gonna. Yeah, like folder, you know, like you put papers in into professor and stuff. Okay, I'm trying to understand, because if I translate it, I know what it means, but I don't know what is a blue folder. So like, you know, you can you print out your paper and you put it in this thing and then you hand it in, you know what I'm talking about? Yeah. And so, I mean, the folder's just blue, and I mean, it's, trying to think I mean, it's just, you know, just the thing you put your paper in to hand it to the professor, like how you turn it in. Do you see that? Okay, so they were asking why they had enough. Could you just repeat the sentence now, the last one? I think I got it now. So
So he gets an F, and the justification the professor gives has nothing to do with anything he wrote about. It was just, I don't like the color of the folder you handed. Ah, ok. Ele falou, gente, porque ele falou aqui de um blue folder, aí uma pasta azul. Só que eu fiquei meio que sem entender. Mas aí os alunos estavam indo atrás do professor para reclamar, porque eles seguiram todas as instruções e, tipo, é como se simplesmente o professor não tivesse gostado do trabalho dele, porque eles seguiram todas as instruções que o professor tinha passado, e ao invés de um A, eles receberam um F. Yeah. And the professor responds in this way. E o professor respondeu para eles depois dessa indagação. You spent the entire paper telling me there's no truth and no morality. Vocês usaram o trabalho inteiro para falar que não existe verdade e não existe moralidade. Why was it wrong for me to give you an F because I don't like your folder? Porque é errado para mim, então, eu ter dado um F se eu simplesmente não gostei da pasta que vocês colocaram no trabalho. I acted consistently with your argument in your paper. Eu usei o mesmo sistema que vocês argumentaram no trabalho de vocês. It was right for me to give you an F. Foi certo para mim dar um F para vocês. Why are you mad at me for living out my truth? Por que vocês estão bravos comigo se eu estou vivendo a minha verdade? And so this relativist student is caught in a predicament. Então, esses alunos aí, né, do relativismo, eles meio que têm um problema com isso, né? He's trying to hold on to his relativism, Eles estavam tentando falar sobre sustentar esse relativismo, and he's also trying to say you objectively did something wrong. e ao mesmo tempo eles estavam falando que, né, a atitude do professor lá foi errada. And so his worldview can't be lived consistently. Tá vendo que essa experiência, essa cosmovisão aí, ela não é sustentável. Yeah. The next time somebody tells you that's just your truth, A próxima vez que as pessoas falarem assim, essa é a sua verdade, ask him if that's a true statement. vocês vão... a truth statement? Ok, Yeah, então vocês vão falar com essa pessoa, essa questão aí, essa questão da verdade. If somebody tells you you shouldn't judge me, Se alguém falar com você que você está julgando ele, ask him why they're imposing their morality on you. pergunta por que ele está colocando isso aí, jogando isso aí para você. You're judging me for judging you. Você está me julgando porque eu estou te julgando? Por que você está me perguntando se eu estou te julgando? Você está me julgando, então, falando que eu estou te julgando. Yeah, so when we have people who try to live out the relativist worldview, Quando a gente tem essas pessoas, então, que tentam, né, meio que viver fora dessas questões da relatividade, it doesn't pass this test of practice. eles, na verdade, que está tentando viver essa relatividade não passa nesse teste da prática. So does anybody have any questions about this test? Alguém tem alguma pergunta sobre esse teste aqui da prática? Aí, no caso, são as três leis que tem ali, que se aplica, a lei da identidade, não contradição, exclusão do meio, nesse caso. Alguém quer responder esse aí, ou é para perguntar para o professor, né, pastor Luiz? Eu achei que era um comentário. Então, a pergunta é se essa lei da prática... Repete para mim, por favor, de novo, pastor. Essa questão aqui da prática. Nas regras da lógica, qual delas se aplicam ali? Todas elas? A lei da identidade, da contradição ou da exclusão do meio? Okay. Pastor Luis was just asking if this law, the practice now, we can approach with all the laws, the rules of the logic, identity, non-contradiction, and the excluded middle. So we can say that it's a kind of it's a kind of mix of this everything. We testing all these points, right?
Yeah. I mean, so when you're looking at how somebody lives out their worldview, their worldview says, hey, this is what should happen. So you have A over here. The question is, what's on the other side of the equation? Is it also A, passing the law of identity? Or is it something else, which means it violates the law of non-contradiction? Ok. Ele falou que sim, e aí ele voltou naquela questão lá, pastor, que ele até tinha comentado também, né, que só a da razão que fica, acho que foi da razão que ele falou, que era mais voltado para não contradição, mas que a da prática e da experiência meio que vai entrar nesses três tópicos aí da lei. E aí é quando ele faz essa comparação, né? Então, tudo aí é essa comparação. Aí essa experiência vai usar identidade, né? Tá, tipo, comparando, até que ele deu o exemplo lá, mas vai entrar nesses tópicos aí todos. And the result of all this is a question of, did these beliefs result in truth or falsity? E o ponto aí dessas leis, desses testes, é para você ver se aquilo ali vai entrar na verdade ou falso. Porque lembra que na última lá, ou é verdadeiro ou falso. Não tem como ser meio termo, né? Meio verdade ou meio mentira. Perfeito. Ok, it's perfect. Good deal. All right. Are there any other questions on this? Mais alguém tem alguma pergunta sobre essas questões que ele falou? All right. So your textbook also presented some tests. O livro teste de textbooks, o livro de vocês, também vai apresentar alguns testes. It used some different words from Ronald Nash. Eles usam, o livro de vocês vão usar algumas palavras diferentes aí do que o Ronald Nash usou, né, para os nomes dos testes. It used internal consistency, Ele vai usar consistência interna, external consistency, consistência externa and existential consistency. e consistência existencial. And so internal consistency relies on logical coherence. Então, a consistência interna vai estar relacionada com logic. Ok, com a lógica. Yeah, a worldview must pass the laws of logic. Então, ele vai passar por essas questões da lógica. External consistency. A consistência externa sounds very much like Nash's test of experience. A consistência externa que está falando no livro de vocês parece um pouco mais com esses testes aí do Nash, que a gente viu do Ronald Nash. And it says that a worldview must make proper sense of reality. E fala que essa cosmovisão tem que ter uma consistência com o que a gente está enxergando. Uma ligação. And then the test of existential consistency. E o teste da consistência existencial also matches with Nash's test of practice. Também vai combinar aí com os testes que o Nash propôs. A worldview must make sense of life and allow us to live it out properly. Uma concepção de cosmovisão tem que I'm sorry. The worldview needs to, the last part you told. Allow us to live it out properly. Ok, uma cosmovisão tem que nos permitir viver propriamente de maneira adequada. So we see a lot of similarity there, but as you read through the textbook, there's a few differences here and there. Vocês vão ver muitas coisas parecidas, mas quando vocês estiverem lendo o livro, vai ter talvez alguns nomes de termos, algumas coisas que vão ser um pouquinho diferentes. Either model is very useful. Até os modelos também são muito úteis. So does anybody have any questions over testing worldviews? Alguém tem alguma pergunta aí sobre esses testes que estão aparecendo sobre a cosmovisão? Alguém tem alguma pergunta sobre esses testes de cosmovisão?
Dani, Sim, pastor Valdir. a questão da verdade, que é a grande dúvida, né, da filosofia, né, que é a verdade. E nesse teste prático aqui que ele relatou, né, dos alunos, me veio à mente essa questão que agora ele acabou complementando, né, que não existe meios, né, e sim inteiros, né, por inteiro. Então não existe meia verdade, meia mentira, meio gordo, meio bonito, meio feio. Essa percepção, né, do todo, né, e ficou muito claro agora ele colocando isso, né, porque se eu colocar diante dos meus colegas aqui a questão de uma verdade, minha mãe vai me achar muito bonito, né? Eu vou me achar meio bonito e meus colegas vão me dizer que o importante é ter saúde. Okay. I'm so sorry. Pastor Valdir was just saying that it was really interesting and precious what you said about it, because when you were talking that we don't have something kind of truth or lie. We have a lie and we have the truth, the good and bad. We don't have something in the middle of it. It's because here, but the last part was talking about we are beautiful or not, and we are ugly or not. But if he asks his mother, she'll say that he's beautiful. But maybe if he asks to the classmates here, they said that, the important is because you are a healthy person. So just a joke in the end. But he was saying that's really interesting, the concept and how you explained it. Mm-hmm. Oh, good deal. Okay. Are there, so everybody's good on the test so far then? Oh, I'm sorry, could you repeat the question, please? Everybody's good on the test so far then? Então todo mundo tá indo bem aí com essa questão dos testes, tá dando para todo mundo aí até agora? Yeah. It is definitely helpful. The more we do in philosophy, the better thinkers we are as humans. Isso realmente é muito importante, né? Bem interessante essa questão aí para a gente entender mesmo até esses pontos, né? Filosóficos, essas coisas que a gente fica pensando sobre. Now, just going off of what he was saying real quick, with one common misconception is that philosophy is only in the academy. Alguns desses pontos, então, da filosofia, né, que a gente vê na academia. But the truth is, every person that exists is a philosopher. Mas a verdade é que, por mais que eles estão ali na academia, cada pessoa que existe, ela é um filósofo. If you're thinking, you're doing philosophy. Se você está pensando, você está exercendo a filosofia. And so the more we learn about philosophy, the better we're able to think. E daí tem aquelas questões, né, do modelo de filosofia, o que é melhor, mas que conforme a gente vai pensando ali, o que é mais certo ou não. And so, that was a very valuable insight about the law of the excluded middle. Tem uma coisa muito legal aí nessa lei que ele falou da exclusão do meio. It makes proper sense of the world, doesn't it? Isso faz sentido para o mundo, não faz aquela questão lá do meio verdade, meio mentira. It's almost like God made us to think that way or something. Algumas pessoas podem meio que comentar sobre isso. And so, the more we go through this course, the better we're going to be able to, as Christians, help others to think rightly around us. E quanto mais a gente evoluir nesse curso, conforme a gente for passando, a gente vai poder ajudar
os cristãos a pensar de maneira mais apropriada, de maneira mais correta. So with that, let's go into the various components of worldview now. Com isso, a gente vai agora para algumas coisas mais sobre a questão da cosmovisão, os componentes aí da cosmovisão. This section revolves around what ultimate questions should we use in worldview evaluation. Oh, I'm so sorry. I think Pastor Luis has a question before you continue. Okay. Sim, pastor. Eu queria perguntar assim, eu sei que a filosofia ela faz uma mistura na cabeça do aluno. Se quiser traduzir para ele. Okay. Okay, he was starting and he commented that he knows that the philosophy kind of mess our mind sometimes. Mm-hmm. Mas a filosofia ela ainda tem um caminho para levar a pessoa à verdade, como é o caso dessas teorias que nós vimos aqui, né? Essas regras de lógica. But even sometimes we see philosophy as a mess because we're thinking it seems like a mess. Philosophy has some tools to guide us to what is real and what is true, as we saw now using these tests. Yeah. Mas por que, em última análise, os filósofos eles não conseguem chegar até a verdade absoluta? O que, em última análise, eles não conseguem chegar à verdade absoluta? Mas por quê? Em última análise, Okay. lá no final, mas por que em última análise eles não conseguem chegar à verdade absoluta? Okay, so if we have these tools and we have these tests, why in the last level, the last instant, I don't think we have this word in English, but in the last point, the philosophers can't agree in what is real, what is true. Conseguem chegar à verdade, né, Pastor Luis? Yeah, they have these tools, and why the philosophers can agree can catch or can got the real truth in the end, why they can't see the truth in the end, even using all of these tests and laws. Mm-hmm. Well, was that just a kind of a comment on that, or was he asking some sort of question? Yeah, he's asking like they have all of these tools, and why they can't everybody gets the truth. Okay. Why all the philosophers can see the truth, even they have these tools to guide to what is real, what is true. Yeah. Well, funny enough, this philosophical problem is solved through theology. Ele falando que, né, tem essa questão do problema filosófico e teológico. And the answer is sin. E a resposta é o pecado. So when God created us in his image, he perfectly created our rationality. Quando Deus ele nos criou, né, a imagem dele, ele nos criou perfeitamente racionais. He created us with the ability to reason perfectly. Ele nos criou com a habilidade do pensamento racional perfeito. But the fall has poisoned our mind in a sense. Mas o pecado, a queda, ela meio que contaminou, envenenou o nosso pensamento. We can't see reality and truth like God created us to. Nós não não conseguimos enxergar a verdade e a realidade como quando Deus nos criou ali no início. And there's no hope for restoring those capacities on our own. E não tem nenhuma forma da gente recuperar essas capacidades por nós mesmos. When we hear the gospel, believe, and the Holy Spirit indwells us, quando a gente escuta, né, o Evangelho e o Espírito Santo, né, trabalhando, falando com a gente,
we're made new and are continually sanctified. A gente faz esse caminho novo aí para, né, a gente é santificado nesse processo. And more we're able to see truth clearer and clearer. E a gente cada vez mais, esse processo de santificação é cada vez mais capaz de pensar claramente e com consciência perfeita. And so when we come to the world of philosophy, Então, quando a gente vai para esse campo aí do mundo filosófico, we encounter a lot of people who haven't had their mind sanctified. a gente vai ter um monte de pessoas aí que não tem esse processo, né, de santificação da mente. And who are trying to make sense of reality without God. E eles estão tentando criar esse senso da realidade, encontrar essa verdade sem a ajuda de Deus. And so they will always have an imperfect metaphysics. Então, sempre vai ser uma maneira imperfeita e métodos imperfeitos para conseguir isso. We should never expect them to have a proper one. A gente nunca pode esperar que eles vão ter alguma coisa apropriada. And we even see amongst Christian philosophers, A gente vê entre os filósofos cristãos, sometimes they go too worldly with their philosophy. às vezes eles vão, né, também questões de filósofos aí seculares, They stop checking their work against the Bible. eles param de checar essas teorias usando a Bíblia, vai começar a caminhar por algum outro caminho. The truth of the Bible should guide how we go about philosophy. As questões que a Bíblia traz, então o que está na Bíblia, ela deve guiar as ferramentas filosóficas que a gente usa. And so, for instance, we know that there is a spiritual and physical aspect to reality. Então a gente sabe que tem um aspecto físico e espiritual da realidade. That's straight out of the Bible, is it not? É o que está na Bíblia também, né? But when you get to philosophy, there's a lot more different ideas than that. Mas quando a gente, né, vê na filosofia, tem outras ideias também, mais ideias sobre isso. And there have been Christian philosophers who have had unbiblical views of reality because they stopped looking back to the Bible to see if they're doing their philosophy right. Então a gente vê, né, alguns, por exemplo, filósofos cristãos que eles, né, talvez saiam um pouco dessa questão da Bíblia, desse guia. And so, in order for us to do philosophy better and better, então, a maneira da gente praticar e fazer essa filosofia melhor e melhor, cada vez melhor, we need to make sure everything matches with Scripture. a gente tem que ter certeza que a gente está fazendo isso ligando com as escrituras. And we depend on our God to sanctify our minds that we can use it better and better. E a gente depende dessa santificação, depende de Deus, né? Dessa santificação para usar a nossa mente cada vez melhor. So does that answer your question? Isso respondeu a sua pergunta? Só mais uma pergunta bem rápida. Eu queria ouvir a opinião dele, assim. Há muitos filósofos renomados, tal, e quem sabe em determinado momento eles tiveram alguma iluminação espiritual. Então eu queria perguntar assim, é tudo cegueira espiritual? Ou em determinado momento isso também é um pouco de arrogância em admitir toda uma vida pensando errado? E agora eu tenho que dar a mão à palmatória e dizer que a verdade é a verdade absoluta. Falo dos filósofos. Certo. É como se, assim, no caminho do processo, os filósofos meio que descobriram a verdade, mas pode ser, a pergunta é se é só cegueira espiritual de assumir ou se é um pouco de arrogância. Isso, exatamente isso. Tá. Okay, the question was answered, but he wants to listen a little bit more about you. The fact is,
we know that this, not the Christian philosophers, but the others one, it's just a blindness, like a spiritual blindness, and they can't see the truth, or in certain moment of his path, this person saw it, but it is a kind of arrogance. We have this word in English? Yes. Okay, or is an arrogance to like agree with it. I don't want, because they have a story just thinking by themselves, and now they need to like to give the credit to another person in this case. Yeah, there's kind of three simultaneous reasons going on why secular philosophers don't come to the truth. Ele falou, acho que são 3 pontos, acho que ele falou que vai trazer para mostrar por que esses filósofos seculares não se convertem. And so one is certainly the fall has damaged our reasoning capacities. A primeira, com certeza, é essa questão da queda, né, que danificou aí a nosso raciocínio, a nossa lógica. Their brain literally isn't working how God designed. O nosso cérebro, o cérebro deles, né, o nosso, depois da queda, não funciona como Deus desenhou a princípio. That doesn't mean that there aren't times when it does function rightly. Isso não significa que ele não tem as funções perfeitas. Because we do see sometimes they do find the truth. Porque, né, a gente consegue encontrar a verdade. So that's reason number one. Então, essa é a razão número 1, a questão da queda. Reason number 2 is, like you mentioned, there is a aspect of spiritual blindness there. O segundo ponto realmente é essa questão da cegueira espiritual. We know the Holy Spirit guides us into all truth. A gente sabe que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. And so without the indwelling Spirit, we shouldn't expect unbelievers to fully arrive at the truth. Então, assim, né, com essa questão do Espírito Santo nos guiando, a gente não pode meio que esperar que as outras pessoas elas cheguem à verdade sem essa ajuda do Espírito Santo. And then the third reason is there's certain aspects of God that God has revealed to people, and they willingly reject it. E o terceiro ponto aqui é porque tem alguns aspectos de Deus que as pessoas, algumas coisas, né, que a gente encontra em Deus, características mesmo que as pessoas realmente elas rejeitam bastante. And we see that in Romans chapter 1. A gente vê em Romanos capítulo 1, where God has revealed his eternal power and divine nature to all humanity. É que Deus revela o seu poder total e essas habilidades, as suas características. And humanity rejected the creator in favor of the creature. E a humanidade ela rejeita esse favor do Criador para a humanidade. They didn't want Jesus to be Lord, they wanted to be their own lords. Eles não querem que Jesus seja o Senhor deles, é meio que as pessoas querem ser os seus próprios senhores. And so God gave them over to their perverted desires. Então Deus ele proveu, né, esse raciocínio. All these people rejecting God are right where they want to be. Todas as pessoas que rejeitam a Deus é meio que como se a gente quisesse ser o Deus. And all the people that one day will be in hell are exactly where they want to be. E todas as pessoas que vão para o inferno é meio que exatamente o lugar que eles gostariam de ir. Now that's a weird claim, but why do I claim this? É uma coisa estranha que ele está falando. Because they willingly rejected God. Porque eles podem rejeitar a Deus.
And so if they were to spend eternity with God in heaven, Então, essa ideia de passar a eternidade com Deus no céu they would be miserable. seria miserável. They're going to hate God whether they're next to him in heaven or away from him in hell. Eles não odeiam a Deus ou essa ideia do paraíso. And so when God confines people to hell for eternity, that's exactly where they want to be. Então, quando essas pessoas, Deus encontra essas pessoas que querem para o céu, as pessoas que querem acreditar, essas pessoas acreditam e é o lugar exato onde elas querem estar. Forever separated from the God they rejected. E as que não aceitam, elas estão para sempre separadas aí de Deus. So does that help clarify things a bit? Essa explicação ajudou a entender um pouquinho. Eu realmente, a última parte, pastor Luiz, eu fiquei meio confusa, mas é mais essa questão da gente querer meio que usurpar mesmo o lugar de Deus, pelo que eu entendi que ele falou. E que seria a arrogância, né? Tipo, meio que a arrogância de, não serve para mim ter um outro Senhor. Mais alguma coisa? Okay, it was perfect. Good deal. All right, so let's move on to the components of worldview. Então, nós vamos agora seguir com os componentes aí da cosmovisão. And so here we try to figure out what ultimate questions should we include as we evaluate worldview. E aqui a gente vai tentar meio que traçar aqui quais são as perguntas que devem estar inclusas nessa avaliação aí da cosmovisão. Now, obviously, every worldview should be able to answer all of the ultimate questions. Óbvio que todas as ideias e os conceitos de cosmovisão meio que tem que responder todas essas questões. But if we actually tried to do that as we talk with people of other worldviews, mas a gente tenta falar com as pessoas, fazer esses questionamentos enquanto a gente fala com as pessoas sobre essa cosmovisão, esses conceitos de cosmovisão. The conversation would never end. A conversa pode nunca funcionar. And so we need to narrow down the ultimate questions to the most important ones. Então a gente tem meio que colocar essa conversa nos pontos mais importantes. And sometimes we broaden the questions a bit further to encompass more ultimate issues. E a gente vai colocar então nos pontos mais as questões e as perguntas aí nos pontos mais importantes. And so I have a couple of different models for you. Eu tenho alguns aqui módulos para vocês. Diferentes. Let's start with your textbook. A gente vai começar, não é módulos, tá, pessoal? É modelos. Eu tenho alguns modelos aqui que a gente vai usar primeiro do livro de vocês. It proposed 4 primary questions. Ele propõe essas questões primárias. What is our nature? O que é a nossa natureza? O que é a natureza? Nossa natureza. What is our world? O que é o nosso mundo? What is our problem? Qual é o nosso problema? What is our end? Qual é o nosso final? So let's think about these for a second. Então, nós vamos pensar um pouquinho, alguns segundos sobre essas 4 perguntas. So what is our nature? Então, qual é a nossa natureza? This is contemplating the totality of human existence. Isso vai meio que compreender a totalidade da nossa existência. Now, who are we as humans? Quem somos nós como seres humanos? What are we to make of the various characteristics of humanity? Quais são esses pontos aí quais são as características, as questões da nossa humanidade, do ser humano?
We're rational, conscious, and moral creatures. Porque são criaturas racionais e pensantes. Is humanity unique in the world? A humanidade ela é única no mundo. Is there a vast gulf between us? Oh, sorry, there was A vast separation between okay. animals? Tem uma separação grande aí entre nós e os animais, as outras criações? Or are we not all that different from animals? Ou a gente não tem nada de diferente dos animais? You know, these are a lot of the ideas that go into what is our nature. Isso, né, são várias ideias aí questões que a gente tem que perguntar quando a gente vai né, questionar sobre essa questão da nossa natureza. Does anybody have any questions about that question? Alguém tem alguma pergunta sobre esse primeiro ponto aí do que é, né, quem somos nós, qual é a nossa natureza? I don't think so. Good. All right, what is our world? Então, agora, o que é o nosso mundo, né? O que é o mundo? Nosso world, nosso mundo. We have to explain the existence of the universe. Depois que a gente vai explicar essa existência do universo, Where did everything come from? a gente fica pensando, né, de onde veio? What is reality made of? Qual é a realidade de como ele foi feito? Is there only the physical aspect? Existem apenas aspectos físicos do mundo? Is there a physical and spiritual aspect at the same time? Tem aspectos espirituais e físicos ao mesmo tempo? Or is the universe actually only spiritual? Ou o universo é simplesmente espiritual? Those are some of the ideas going on with what is our world. Essas são algumas das perguntas que a gente vai, né, precisar fazer quando a gente está falando sobre o mundo, quando a gente pensa sobre essa questão do mundo. Does anybody have any questions about that one? Alguém tem alguma pergunta sobre esse ponto aí? Não. All right. So what is our problem? Então, nós chegamos no o que é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Qual é o problema? You know, what's wrong with the world? O que está acontecendo de errado com o mundo? Is there a universal defect in the world? Tem algum defeito aí com a questão do universo? Is there a particular thing humanity must overcome? Tem alguma questão particular aí né, que a gente precisa resolver? Is there even a way to overcome that problem? Tem alguma maneira de superar esse problema? Yeah, does anybody have any questions about that one? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão do problema com o mundo? All right. And the last one is, what is our end? E a última questão aqui é, qual é o nosso final? Where's everything heading? Tá tudo pronto? Is there an ending to all things? Existe um final para todas as coisas? Or is there life after death? Ou será que tem vida após a morte? If there is, what is that like? Como se tem, como é que vai ser isso? Is there some sort of purpose that everything is headed towards? Tem algum propósito, né, de como todas as coisas estão acontecendo? Or when the universe collapses back in on itself, is that the end of all things? Ou o universo ele meio que vai colidir e vai ser simplesmente o final de todas as coisas? So does anybody have any questions about this model? Alguém tem alguma pergunta sobre esse modelo aqui, desses 4 pontos? I think now we'll nail it. All right, good deal. You did it. So our next model is a philosophical model from, again, Ronald Nash.
Então, esse próximo modelo agora é o modelo filosófico, né, do Ronald Nash. He lists 5 characteristics. E a gente tem 5 características agora nesse modelo filosófico do Ronald. God, Deus, metaphysics, metafísica, epistemology, epistemologia, ethics, ética, anthropology. Apology. Anthropology. Oh, interpology. Oh, I need to Anthrop- check this one. the idea of what is man? That was Oh, anthropology. antropologia. Em português, antropologia. Ok, got it. Mhm. Antropologia, que é a ideia, né, do estudo do homem. So, so every worldview has to answer the question, is there a God? Todas as conceitos de cosmovisão, eles precisam responder essa pergunta do que é Deus. If there is, what is he like? E se eles respondem, então, essa pergunta, e como é esse Deus? Então, se ela é respondida, como é esse Deus? And then obviously, every religion would have a metaphysics. E óbvio que toda religião, ela tem uma metafísica. And we define that as a view of reality. Eles, né, vai definir isso aí como uma visão da realidade. And then epistemology is all about knowledge. E a epistemologia, ela tem tudo a ver com conhecimento. And then ethics, every worldview has to have a system of right and wrong. E a ética é que eles têm que responder sobre essa questão do que é certo, do que é errado. And then anthropology, again, what is man? E a antropologia é, né, o que é o homem. What do we make of mankind's existence in the world? E o que é essa, né, essa existência do homem e o que seria? Yeah, and so really his whole worldview model is essentially, hey, we got to do philosophy. Todo esse contexto aí vai mostrar, né, esse modelo todo completo aí da filosofia, do modelo filosófico. In fact, his introduction to philosophy book is called Life's Ultimate Questions. E tem uma introdução aí sobre essa questão filosófica que ele comentou, que é esse livro, Life's... Ultimate Questions. Ok, questões, é tipo questões cruciais aí sobre a vida. Ultimate, é tipo, esse livro vai falar sobre esses pontos cruciais aí da questões da vida. Normally, introduction to philosophy textbooks are just introducing philosophy. Geralmente, as introduções dos livros de filosofia, eles vão falar só sobre essas questões filosóficas. But for him, philosophy is something more. Mas para ele, a filosofia é uma coisa que vai um pouco mais além. Worldview and philosophy are almost interchangeable for him. Essa visão aí da filosofia, né, do Ronald é uma coisa que é uma mudança mesmo de visão. Yeah, and so his model of worldview is essentially the categories of philosophy. Então, esse modelo dele aí de cosmovisão é um modelo essencialmente filosófico. Does anybody have any questions about Nash's model? Alguém tem alguma pergunta sobre esse modelo aí do Nash, do Ronald Nash, esses 5 pontos que ele comentou? Pastor Paulo? E não é bem uma pergunta. Ele pode colocar para a gente esses livros que ele tem apresentado aí em relação? Okay. Oh, it is not a question, but he was asking, please, if you can share the name, the books, and the name of the books, in kind of a list for them after all the books that you recommended during class. Okay, yeah, I can definitely do that for them. Ele falou que pode sim, eu pedi meio que uma lista, né, dos livros que ele comentou durante ele vai fazer uma lista para vocês. Mhm. Thank you.
So the next one comes from David Nagel. A próxima aqui vai vindo, essa próxima que a gente vai falar vai ser do David Nagel. And it consists of 4 areas. E a dele vai consistir em 4 teorias. God, Deus, man, homem, sin, pecado, Jesus. Jesus. And so for him, what he was doing was kind of laying out the Christian worldview. Para ele, ele está lidando com uma visão, né, cristã, assim, seria uma cosmovisão cristã. But if we take a far enough step back, Mas se a gente der uns passos, voltar alguns passos, and try to think about what these categories could mean on a broader perspective, se a gente pensar o que essas categorias podem significar, né, se a gente expandir isso aí, we could get a model for that would work for other worldviews as well. a gente pode ter, né, um modelo aí para ver como funciona essas cosmovisões. And so we could step back and say God could equate to an idea of creation. A gente God quit. Equate God with we can redefine the category from God to a more general category of creation. Ok. Então, mas a gente voltando aí, talvez, né, meio que um problema aí que Deus, ele pode ser colocado, meio que tirado do papel de Deus e colocado como uma criação, algo criado. You know, is there a creator behind the universe? Tipo, ser criado pelo universo. Or did the universe pop into existence on its own? Ou, né, é que o universo explodiu e apareceu do jeito que ele é. Or is maybe the universe eternal? Ou talvez o universo, ele é eterno. And then going on to man, that would apply to all worldviews. How do we account for the existence of humanity? Então, tem essa questão aí, né, que a gente precisa aplicar todas essas cosmovisões para responder essas questões da humanidade. And then sin, we could think more broadly of what is wrong with the world. E o pecado, né, essa questão aí pode ir mais além aí dentro desse estudo. Asking what is the problem with the world? A gente pode perguntar, por exemplo, né, qual é o problema do mundo? And instead of using the specific term Jesus, E ao invés de usar, por exemplo, o termo específico, né, Jesus, we could think more broadly of a term like redemption, or maybe even better, solution. a gente pode pensar em um termo mais como redenção, como uma solução melhor. So obviously Jesus was the solution to sin. Óbvio que Jesus é a solução do pecado. And so maybe then we could look more broadly about how do we fix what's wrong with the world. E, né, ele vai corrigir aí essas questões, né, resolver essas questões do mundo. And so if you want to use something like Nagel's proposal, E se vocês, então, quiserem usar alguma coisa mais aproximada aí dessa teoria do Nagel, we would want to use more general categories when we're talking to others of different faiths. a gente pode usar um pouco as categorias um pouco mais, assim, gerais, para, principalmente, né, conversar com pessoas de outros grupos e fé. Because we want to be able to have a genuine discussion with them. Porque daí você vai conseguir, né, discutir essas questões com ele. That does justice to their point of view, just as it does to our point of view.
né, vai ver essas questões do ponto de vista de cada um. So does anybody have any questions about his model? Alguém tem alguma pergunta sobre esse modelo aí do Nagel? Nagel? O Clouds, I'm so sorry. O Clouds, eu tenho uma pergunta. Ele terminou esse modelo aqui agora. Aí a aula vai seguir? Vocês vão ter um intervalo que seria 1 hora? Porque aí vai começar Intervalo a falar de umas 2. Isso de mesmo. umas 2? É, Beleza. Eu te falo como é que vai estar aí o horário daqui a pouco, tá? tá. Tipper, I'm so sorry for interrupting you, but Claudine is proposing. We have our break now because we have 1, 2, 2. Because you finished now your model for Nagel, right? I think Yeah. it's okay for you. Of course, if you don't have anything really important to talk, everything's important. Okay, but you got it. This is a good stopping point. We can easily pick up and keep doing the other models. Okay, that's right. So we start again. We coming back 2 p.m. In 1 hour, we'll be back. Sounds good. Ok? Thank you. Então, pessoal, fica certo, tá? Daí pode tirar um intervalo agora e aí vai voltar com os outros modelos depois do horário do almoço.